A maravilhosa graça segundo os apóstolos de Jesus. Atos dos Apóstolos. Parte 6. A viagem final, de Jerusalém a Roma. Atos 19, 21 a 28, 31. Uma decisão de grandes implicações. Atos 19, 21 a 22. Passados esses acontecimentos e ainda em Éfeso, Paulo foi orientado pelo Espírito Santo a ir para Jerusalém, mas passando pela Macedônia e pela Acaia, regiões da Grécia. Ele informou aos colegas: depois de Jerusalém, sinto que preciso ir também a Roma. Ainda em Éfeso, ele enviou Timóteo e Erasto, que faziam parte da sua equipe, para uma viagem à Macedônia. Paulo continuou em Éfeso. Tumulto por causa da deusa Ártemis. Atos 19, 23 a 41. Naquela época, em 1º de maio de 56, houve uma grande confusão na cidade por causa do caminho, como era chamado o cristianismo no princípio. A confusão começou quando Demétrio, um ourives que fazia miniaturas para o templo da deusa Ártemis, chamada de Diana pelos romanos, convocou todos os artesãos desse negócio altamente lucrativo para participarem de uma assembleia popular. Nessa reunião, Demétrio fez o seguinte discurso: Colegas, vocês sabem que vivemos de nossa arte. Acontece que, como vocês estão vendo e ouvindo, aqui em toda a região, esse tal de Paulo tem convencido e afastado muita gente. Ele afirma que os deuses que fazemos não são deuses de verdade. É grande o perigo que nos ameaça. Nosso negócio pode simplesmente acabar. O templo de nossa querida deusa Ártemis perderá o seu valor. Corremos até o risco de ver destruído esse majestoso templo em que a nossa deusa é adorada em nossa região e em todo o mundo. Temos que reagir. Inflamados, os moradores começaram a cantar: Grande é Ártemis, a deusa dos Efésios. O tumulto tomou conta da cidade. Houve uma correria generalizada para o teatro. Eles arrastaram os macedônios Gaio e Aristarco que viajavam com Paulo. Paulo pretendia entrar no teatro para se defender, mas os cristãos não deixaram. Paulo tinha amigos entre as autoridades imperiais na região e eles também o aconselharam a não comparecer ao teatro. A reunião no teatro tinha se transformado numa tremenda confusão. Todos gritavam e ninguém se entendia. A maioria nem sabia o motivo de estar ali. Havia muitos judeus entre os presentes. Alguém escolheu um deles, de nome Alexandre, do meio da multidão para culpá-lo. Depois, os seus conterrâneos o empurraram para o palco. Ele subiu e pediu para falar. Quando reconheceram pelos trajes dele que era judeu, a multidão cantou durante 2 horas. Grande é Ártemis, a deusa dos Efésios. O prefeito local tentou acalmar a situação com as seguintes palavras: Povo de Éfeso, todos sabemos que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que recebemos do céu. Esse fato não pode ser contestado. Por isso, acalmem-se todos e não se precipitem. Esses 2 homens que vocês trouxeram para o teatro não profanaram o templo nem blasfemaram contra a nossa deusa. Se Demétrio e os demais ourives têm alguma queixa contra alguém, que recorram aos nossos tribunais e façam as acusações diante dos juízes. Agora, se vocês têm algum outro assunto, marcaremos uma assembleia para deliberar a esse respeito. Advirto a todos que, por causa dessa confusão, corremos o risco de ser acusados de perturbar a ordem pública pelas autoridades romanas. Se isso acontecer, nada poderemos alegar em nossa defesa. Depois de falar, o prefeito dissolveu a assembleia. Mudança temporária de roteiro. Atos 20, 1 a 6. No ano 56, quando o tumulto acabou, Paulo reuniu a igreja, encorajou a todos, despediu-se e partiu para a Macedônia, norte da Grécia. Depois de percorrer a Macedônia e fortalecer as igrejas da região, por intermédio das mensagens que pregava, Paulo foi para o sul da Grécia,
onde ficou durante 3 meses. Paulo estava pronto para embarcar para a província romana da Síria, Líbano, rumo a Jerusalém, a fim de participar da Páscoa, mas teve que mudar de planos porque os judeus fizeram um plano para matá-lo. Por isso ele decidiu seguir por terra, e não mais de navio, para Jerusalém, atravessando o território da região da Macedônia. Foram com ele os seguintes irmãos em Cristo: Sópatro, que era de Bereia e filho de Pirro, Aristarco e Secundo, que eram de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, Timóteo, que era de Listra, Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Esses 7 irmãos chegaram antes de nós em Troade, na Turquia, e nos esperaram. Nesta cidade, celebramos a festa dos pães sem fermento e a Páscoa e prosseguimos de navio para Filipos. 5 dias depois, voltamos a Troade, onde passamos a semana juntos. Uma ceia no domingo. Atos 20, 7 a 12. No domingo seguinte, nós nos reunimos à noite para celebrar a ceia do Senhor. Como planejava viajar no dia seguinte, Paulo, ao pregar, prolongou-se até meia-noite na mensagem. Nós o ouvimos num salão que ficava no 3º andar e era muito bem iluminado com tochas. Um dos ouvintes, um jovem de nome Eutico, dormiu durante a longa mensagem de Paulo. Ele estava sentado numa janela e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Paulo desceu pelas escadas, curvou-se sobre ele e o abraçou. Depois disse aos que também tinham descido: "Não fiquem apavorados, o rapaz está vivo." Paulo voltou para o salão no 3º andar e se serviu da comida que estava sobre a mesa. Depois disso, ainda pregou longamente até clarear o dia. Só então viajou. Quanto ao rapaz, todos experimentaram um grande conforto quando viram que estava vivo. A pressa de Paulo, Atos 20, 13 a 16. Paulo fez por terra a sua viagem até Assos, Barancoi, a 32 quilômetros de Troade, na Turquia. Nós fomos de navio e esperamos por ele, como nos pediu. Paulo veio ao nosso encontro a bordo e seguimos juntos até Mitilene, na ilha de Lesbos, na Grécia. Daí seguimos passando no dia seguinte pela ilha de Quios, também no Mar Egeu, e no outro dia pela ilha de Samos. Por fim, chegamos à península de Mileto, a 48 quilômetros de Éfeso. Paulo já tinha decidido que não desembarcaria em Éfeso para não se demorar na região. Ele estava com pressa, pois desejava passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Sermão de despedida. Atos 20, 17 a 35. Paulo enviou uma mensagem à igreja em Éfeso, pedindo que os seus líderes fossem se encontrar com ele em Mileto. Quando chegaram, Paulo lhes pregou o seguinte sermão: "Queridos irmãos líderes da igreja em Éfeso, vocês sabem que desde o primeiro dia em que aqui cheguei, trabalhei para Jesus com toda a dedicação, muitas vezes chorando, sobretudo por causa dos sofrimentos provocados pelas perseguições promovidas pelos judeus contra mim. Nem por isso deixei de pregar o Evangelho e de ensinar toda a verdade, tanto nos espaços públicos da cidade, quanto nas casas dos seguidores de Jesus. Meu propósito sempre foi proclamar tanto aos judeus quanto aos greco-romanos a necessidade do arrependimento diante de Deus e da fé em Jesus Cristo como o Salvador. Quero que saibam que agora, guiado pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Eu não sei o que me aguarda, sei apenas o que o Espírito Santo me diz, que é certo que em todas as cidades por onde eu passar, serei preso e sofrerei. Não estou preocupado com isso, porque eu não considero a minha vida como preciosa. O que eu quero mesmo é completar a minha missão e ser fiel ao ministério que recebi de Jesus, que consiste em proclamar o Evangelho da graça de Deus. Paulo prosseguiu: "Caros líderes com quem convivi pregando o Evangelho, vocês nunca mais vão me ver.
Preciso dizer a vocês que a minha consciência está tranquila, porque jamais deixei de lhes anunciar o propósito de Deus. Agora cuidem de vocês mesmos. Cuidem da Igreja de Deus que, por decisão do Espírito Santo, vocês lideram e pastoreiam. Cuidem da Igreja de Deus que Jesus formou quando derramou o seu sangue na cruz. Fiquem atentos, porque sei que depois da minha partida surgirão adversários que, como lobos, atacarão a Igreja. Mesmo entre vocês, líderes, aparecerão alguns interessados em perverter os cristãos e atrair seguidores para si mesmos. Por isso, vigiem, tendo sempre na memória que durante 3 anos, sem cessar, eu me dediquei a aconselhar cada um de vocês. As últimas palavras foram de despedida. Chegou a hora da minha partida. Deixo vocês aos cuidados de Deus, que mediante a sua palavra tem poder para sustentá-los, até que recebam a herança reservada no céu para todos os salvos. Vocês sabem que nada pedi para trabalhar na igreja, nem salário, nem dinheiro, nem roupa. Eu trabalhei no meu ofício de fabricação de tendas para sustentar a mim e a minha equipe. Agindo assim, eu lhes demonstrei que precisamos sempre socorrer os necessitados em atenção ao ensino de Jesus. Quem abençoa é mais feliz do que aquele que é abençoado. Uma oração de joelhos. Atos 20, 36 a 38. Depois de pregar, Paulo se ajoelhou e orou com todos. O choro foi generalizado. Os líderes abraçaram Paulo e o beijaram. Todos ficaram muito tristes, principalmente porque Paulo disse que eles nunca mais o veriam. Quando Paulo partiu, todos o acompanharam ao navio. Rumo a Jerusalém. Atos 21, 1 a 6. Depois da dolorosa despedida em Mileto, em maio de 57, viajamos de navio e fomos direto para a ilha de Cós, a 64 quilômetros. Prosseguimos e paramos na ilha de Rhodes, a 144 quilômetros, no dia seguinte. Dali fomos para Pátara, a 96 quilômetros. Em Pátara havia um navio para a Fenícia, Líbano, e nele embarcamos. Avistamos a ilha de Chipre à esquerda e fomos para a província romana da Síria, Líbano, aportando em Tiro, onde o navio tinha que ser descarregado. Passamos 7 dias na cidade na companhia de alguns irmãos. Inspirados pelo Espírito Santo, eles insistiam com Paulo para que não fosse a Jerusalém. Em seguida, continuamos nossa viagem. Todos os cristãos da cidade, inclusive suas esposas e filhos, acompanharam-nos até a praia. Nós nos ajoelhamos e oramos. Depois que nos despedimos, embarcamos e eles voltaram para as suas casas. Filipe e suas filhas. Atos 21, 7 a 9. Saindo de Tiro, chegamos a Ptolomaida, Acre, cidade a 128 quilômetros ao norte de Jerusalém. Saudamos os irmãos em Cristo na cidade e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos para Cesareia. Quando chegamos, ficamos hospedados na casa do evangelista Filipe, que tinha sido escolhido como um dos 7 para cuidar da igreja em Jerusalém, como vimos no capítulo 6 deste livro. Morando agora em Cesareia, Filipe tinha 4 filhas, eram solteiras e pregavam na igreja. A profecia de Ágabo, Atos 21, 10 a 14. Depois de alguns dias, chegou a Cesareia um profeta de Jerusalém. Seu nome era Ágabo, o mesmo que, no ano 44, tinha falado da fome que viria. Ele se aproximou de nós, pegou o cinto de Paulo e o usou para amarrar os seus próprios pés e as suas próprias mãos com ele. Em seguida disse: o Espírito Santo diz que os judeus farão ao dono deste cinto o que eu acabei de fazer. O objetivo deles é entregá-lo nas mãos dos romanos. Quando ouvimos essas palavras, nós e alguns moradores de Cesareia pedimos a Paulo para não ir a Jerusalém. Sua resposta, no entanto, foi a seguinte: ver vocês chorando assim me parte o coração. Saibam que estou pronto não só para ser preso, mas também para ser morto em Jerusalém por amor a Jesus.
Como Paulo não mudava de ideia, dissemos conformados: seja feita a vontade de Deus. Rumo a Jerusalém. Atos 21, 15 a 16. 3 dias depois da profecia de Ágabo, arrumamos as malas e fomos para Jerusalém, a 96 quilômetros. Alguns cristãos de Cesareia seguiram conosco. Entre eles estava Minason, que era natural de Chipre e há muito tempo cria em Jesus como Salvador. Ele estava pronto para nos hospedar em Jerusalém. Paulo pela 5ª vez em Jerusalém. Atos 21, 17 a 26. Finalmente, na véspera do dia de Pentecostes, em 25 de maio de 57, chegamos em Jerusalém e fomos recebidos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi se encontrar com Tiago III, irmão de Jesus. Todos os líderes estavam presentes na reunião. Depois das saudações, Paulo contou detalhadamente tudo o que Deus tinha feito por intermédio dele entre os não-judeus. Tendo ouvido Paulo, eles deram glória a Deus. Depois, no entanto, fizeram um pedido a Paulo. Caro Paulo, você já deve ter notado que temos aqui milhares de judeus que creem em Jesus como o Salvador. Todos guardam rigorosamente também os mandamentos que nos foram dados por intermédio de Moisés. Estamos, porém, com um problema. Esses judeus receberam uma informação falsa a seu respeito. Segundo essa denúncia, você ensina tanto aos judeus quanto aos não-judeus a rejeitarem os ensinos de Moisés. Eles dizem que ouviram você ensinar que os cristãos não precisam circuncidar os seus filhos nem observar o que está nas Escrituras. Certamente a essa hora eles sabem que você chegou a Jerusalém. Para este problema temos uma solução. 4 jovens de nossa comunidade prometeram viver como nazireus. Por isso, como orientado em Números 6, 13 a 21, entre outras coisas, eles não cortarão os cabelos. Nós sugerimos que você acompanhe esses jovens ao templo, participe da cerimônia de purificação e arque com as despesas deles. As suas cabeças serão raspadas numa demonstração que estarão cumprindo de modo completo os votos que fizeram. Se você participar dessa cerimônia, todos em Jerusalém saberão que é falsa a informação que receberam a seu respeito e que, ao contrário, você vive de acordo com a legislação religiosa vigente em Israel. Depois deram outra informação a Paulo. Agora, quanto aos não-judeus que creram em Jesus como o Salvador, fique tranquilo, pois já lhes transmitimos as decisões tomadas. Evitem comer carnes sacrificadas a ídolos, sangue e animais sufocados, bem como da imoralidade sexual. Paulo concordou em participar da cerimônia sugerida. No dia seguinte, ele se dirigiu com os 4 jovens à área externa do templo, tomou os banhos rituais prescritos e depois entrou na área interna do templo. Ali permaneceu disposto a ficar durante os 7 dias em cumprimento aos requisitos exigidos para o voto do nazireado, voto com o qual um homem é totalmente dedicado ao Deus eterno. Paulo pagou as respectivas despesas de todos. Revolta contra Paulo. Atos 21, 27 a 40. A cerimônia durava 7 dias. Pouco antes desse tempo terminar, começou uma confusão. Estavam em Jerusalém alguns judeus que moravam em Éfeso, na Ásia Menor. Quando viram Paulo no templo, eles agitaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: "Socorro, gente, venham nos ajudar, prendemos um inimigo. Ele está profanando a lei de Israel, ele está contaminando o nosso templo." Eles não paravam de gritar: "Nosso templo não é mais sagrado, porque este homem entrou no recinto na companhia de estrangeiros." Na verdade, como tinham visto que o efésio Trófimo estava também na cidade, eles acharam que Paulo o tinha levado para o interior do templo, o que era proibido por ele não ser judeu. Por isso, eles agarraram Paulo e o levaram para fora do templo, cujos portões foram imediatamente fechados. Eles queriam matá-lo. O coronel Cláudio Lísias, que comandava as tropas romanas na região, foi informado de que a cidade estava em pé de guerra. Preocupado, chamou seus oficiais, reuniu a tropa e chegou ao local.
Quando viram que o coronel e os seus oficiais tinham chegado, os judeus de Éfeso pararam de espancar Paulo. O coronel Cláudio Lísias tomou ciência dos acontecimentos e determinou que Paulo fosse duplamente acorrentado e levado para a cadeia. Em seguida, passou a interrogar as pessoas sobre quem era Paulo e o que tinha feito. A gritaria era geral, com todos falando ao mesmo tempo. Ele não conseguiu entender o que realmente tinha acontecido. Assim mesmo, mandou que Paulo fosse recolhido à fortaleza Antônia. No caminho, Paulo teve que ser protegido contra a violência popular. Os soldados carregaram Paulo nas costas, enquanto a multidão seguia junto e gritava: "Mata! Mata!" Antes de chegar à fortaleza, Paulo, falando grego, fez um pedido ao coronel. "Posso conversar com Vossa Excelência?" O coronel respondeu: "Ah, então você fala grego como alguns egípcios que conhecemos? Por acaso você não é aquele terrorista egípcio que há bem pouco tempo liderou uma revolta e reuniu 4.000 guerrilheiros no deserto prontos para nos atacar?" Paulo respondeu: "Não, Excelência. Eu falo grego, mas sou judeu. Nasci em Tarso, uma importante cidade grega da Cilícia, na Turquia. Posso me dirigir ao povo?" Tendo recebido permissão, Paulo se posicionou na escadaria da fortaleza Antônia e levantou a mão para pedir silêncio. Quando todos se calaram, Paulo discursou em aramaico. A defesa de Paulo em aramaico. Atos 22, 1 a 21. Paulo começou assim: "Caros conselheiros, vocês são para mim como irmãos e pais. Vou fazer a minha defesa e espero que me escutem." Como perceberam que Paulo discursava em aramaico, a língua que falavam, eles ficaram em silêncio absoluto. Paulo prosseguiu: "Eu sou judeu. Nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém. Meu mestre foi Gamaliel. Com ele aprendi as leis do meu povo. Fui fiel aos mandamentos divinos, como vocês também são fiéis. Na verdade, fui mais fiel que vocês. Explico. Quanto aos cristãos que seguem o caminho, eu os persegui duramente. Prendi tanto homens quanto mulheres e os levei para a cadeia. Tenho testemunhas. Perguntem aos sacerdotes e aos líderes dos judeus. Numa ocasião, fui encaminhado por eles aos nossos conterrâneos de Damasco, com a finalidade de localizar os seguidores desse caminho naquela cidade, algemá-los e escoltá-los até Jerusalém, onde seriam devidamente punidos. Quando eu já estava perto de Damasco, uma grande luz celeste brilhou repentinamente ao nosso redor. Era quase meio-dia. Caí no chão e ouvi uma voz que me perguntava: "Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo?" Eu respondi: "Quem és tu?" A resposta foi: "Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo." Os meus companheiros de viagem viram a luz, mas não entenderam as palavras que me foram ditas. Então eu perguntei: "Ó Jesus, o que devo fazer?" Jesus me respondeu: "Levante-se e entre em Damasco. Lá você ouvirá tudo o que precisa fazer." Como eu tinha ficado cego por causa da intensidade da luz que me apareceu, fui guiado até Damasco pelas mãos dos meus companheiros. Quando cheguei a Damasco, um homem veio ao meu encontro. Ele era um judeu muito apreciado entre os nossos conterrâneos na cidade. Seu nome era Ananias. Tão logo se aproximou, ele me disse: "Irmão Saulo, volte a ver." Imediatamente recuperei a visão e o vi. Ananias me disse: "Saulo, o Deus de nossos antepassados escolheu você há muito tempo para conhecer o propósito dele para a sua vida, encontrar-se com o perfeito Jesus e ouvir dele o que tinha para lhe dizer. Você recebeu a missão de falar de Jesus a muitas pessoas, testemunhando sobre o que ele fez em sua vida." Em seguida, Ananias concluiu: "O que você está esperando, Saulo? Levante-se para receber de Jesus o perdão dos seus pecados e ser batizado." Então vim para Jerusalém. Num dia em que orava no templo, tive uma visão em que Jesus me disse: "Saulo,
ande rápido e saia imediatamente de Jerusalém. O povo aqui não vai aceitar o que você tem para dizer sobre mim. Eu respondi: ó Jesus, de fato eles me conhecem. Eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas à procura daqueles que criam em ti. Eu os prendia, eu os espancava. Quando Estevão foi morto por crer em ti, eu estava presente. Eu concordei com aquilo. Inclusive, eu segurei os casacos dos que mataram Estevão. Então Jesus me disse: Saulo, siga em frente. Eu enviarei você para longe, para pregar aos não-judeus espalhados pelo mundo. Paulo chicoteado. Atos 22, 22 a 29. Até esse momento a multidão estava atenta, ouvindo. Quando, porém, Paulo falou que seria enviado aos não-judeus, a gritaria voltou. Eles berravam: fora com este homem, mate-o logo, ele merece morrer. Enquanto gritavam para protestar, eles tiravam os seus casacos e amaldiçoavam Paulo. Em seguida, o coronel determinou que Paulo fosse recolhido à cadeia na Fortaleza Antônia, chicoteado e interrogado até que ficasse claro o motivo que tinha levado a multidão a ficar tão revoltada com ele. Os soldados começaram a amarrar Paulo para o chicotear. Ele os interrompeu com uma pergunta dirigida ao oficial de plantão. Diga-me uma coisa, vocês, romanos, chicoteiam um cidadão romano antes de ele ser condenado? Preocupado, o oficial foi ao coronel e lhe perguntou: Coronel, preste bem atenção ao que vais fazer. O prisioneiro é um cidadão romano. O coronel veio ao encontro de Paulo e lhe perguntou: responda-me o seguinte, você é romano? Paulo respondeu: sim, excelência, eu sou um cidadão romano. O coronel comentou: eu também, mas no meu caso tive que pagar caro para conseguir a cidadania. Paulo lhe garantiu: quanto a mim, tenho esse direito desde que nasci. Imediatamente os soldados encarregados da sessão do chicoteamento foram dispensados. O próprio coronel ficou receoso porque tinha mandado torturá-lo. Preparação para o julgamento no Sinédrio. Atos 22, 30. No dia seguinte, o coronel tirou Paulo da cela, mantendo-o ainda preso na fortaleza. Em seguida, convocou os principais sacerdotes. O militar queria saber quais eram as acusações contra o prisioneiro. Reunido o sinédrio, o coronel mandou que trouxessem Paulo para ser julgado. A defesa de Paulo no sinédrio. Atos 23, 1 a 10. Estando diante do sinédrio, Paulo começou a apresentar a sua defesa. Caros irmãos, eu lhes declaro a minha inocência diante do nosso Deus eterno. O sumo sacerdote Ananias, que ocupou a função por 10 anos a partir do ano 48, interrompeu o discurso e mandou que quem estivesse próximo de Paulo lhe desse um soco na boca. Paulo então falou diretamente ao sumo sacerdote. Deus mesmo o castigará. Você é um hipócrita. Você está aqui para me julgar nos termos da lei, mas manda que eu seja agredido antes de me condenar. Paulo foi advertido pelos que estavam próximos. Pare, Paulo. Desse modo você está desrespeitando o sumo sacerdote do Deus eterno. Paulo respondeu: desculpem-me, irmãos. Eu não sabia que Ananias é o sumo sacerdote. Se soubesse, não falaria assim, porque sei o que está escrito. Não fale contra uma autoridade. Êxodo 22, 28. Paulo prosseguiu, levando em conta que o sinédrio era formado basicamente por saduceus e fariseus, que eram rivais entre si. Ele disse: irmãos, eu sou fariseu. Meus antepassados eram fariseus. Quero que saibam que estou sendo julgado por crer que os mortos ressuscitarão. Essas palavras provocaram uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus. O sinédrio se dividiu. Os saduceus não acreditavam haver vida depois da morte, já que para eles não existe ressurreição. Eles também não acreditavam na existência dos anjos ou na realidade da vida eterna. Na reunião, todos gritavam ao mesmo tempo. Nesse momento, alguns teólogos fariseus tomaram a palavra e gritaram também: este homem não fez nada de errado.
Quem nos garante que o Deus eterno não está de fato inspirando para nos dizer o que ele está dizendo? A discussão continuou. O coronel temeu pela segurança de Paulo. Por isso, determinou que os seus soldados tirassem Paulo do sinédrio e o levassem de volta à fortaleza Antônia. Coragem, Paulo. Atos 23:11. Na noite do dia seguinte, Jesus apareceu a Paulo numa visão e lhe disse: Coragem, Paulo. Você falou de mim aqui em Jerusalém. Agora você vai fazer o mesmo em Roma. Plano para matar Paulo. Atos 23:12-24. Decorridos 3 dias da prisão de Paulo, alguns judeus se reuniram e decidiram que ficariam em jejum completo até que conseguissem matá-lo. O grupo de conspiradores, que tinha mais de 40 participantes, enviou representantes para conversar com os sacerdotes e líderes mais importantes de Jerusalém. Suas palavras foram claras. Fizemos uma promessa diante do Deus eterno. Não vamos comer nem beber enquanto não matarmos Paulo. Que o Deus eterno nos condene se não conseguirmos realizar esta missão. Por isso, peçam ao coronel Cláudio Lísias para enviar Paulo de novo ao sinédrio. Explique que os judeus querem interrogar Paulo outra vez para esclarecer algumas questões. Então, quando Paulo chegar, estaremos prontos para o atacar e eliminar. Esse era o plano. No entanto, Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém. O filho dela foi ao encontro do tio na fortaleza Antônia e lhe contou tudo. Paulo chamou um oficial do exército romano e lhe pediu: leve este rapaz à presença do coronel. Há algo que o coronel Cláudio Lísias precisa saber. O oficial concordou. Conduziu o sobrinho de Paulo à sala do coronel e relatou: Coronel, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu para trazer este rapaz à tua presença, pois ele tem uma informação importante para o caso. O coronel levou o rapaz para um canto e lhe perguntou: pode falar. Qual é o recado? O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus querem que leves Paulo ao sinédrio. Eles vão te dizer que querem que Paulo faça um novo depoimento para que possam tirar algumas dúvidas. É tudo falso. Eles querem te enganar. Na verdade, há 40 homens preparando uma emboscada. Eles fizeram uma promessa diante do Deus eterno que nada comerão nem beberão enquanto não matarem Paulo. Para que o plano se cumpra, basta que concordes e envies Paulo de novo ao sinédrio. Depois de ouvir o rapaz, o coronel mandou que fosse embora, mas mantivesse sigilo absoluto sobre o que conversaram. Depois chamou 2 oficiais e lhes deu a seguinte ordem: mantenham a guarnição de prontidão. Formem uma escolta reforçada com 200 soldados a pé, 200 armados com lanças e 70 cavaleiros. A missão deles será levar Paulo até Cesareia Marítima, a capital política de Israel, localizada a 120 quilômetros ao norte de Jerusalém. Quero que saiam hoje às 9 horas da noite. Preparem um cavalo para Paulo montar. Quero que ele seja entregue com toda a segurança a Antônio Félix, governador romano de Israel, entre os anos 52 e 60. Paulo protegido pelo coronel Cláudio Lísias. Atos 23, 25-30. Cláudio Lísias preparou um ofício para ser entregue ao governador. O texto dizia: ao excelentíssimo governador Félix, Jerusalém, junho de 57. Saudações. Envio Paulo aos seus cuidados. Ele foi preso pelos judeus e estava perto de ser assassinado por eles. Como sabia que ele era romano, eu o protegi com meus guardas. Para me certificar da acusação contra ele, apresentei-o ao sinédrio. Descobri que Paulo era acusado por infrações religiosas próprias dos judeus, sem nenhuma justificativa para a aplicação da pena de morte. Fui informado de que havia um plano para que fosse morto numa emboscada, por isso rapidamente decidi encaminhá-lo a Vossa Excelência. Também intimei os seus acusadores a comparecerem diante de Vossa Excelência, para que façam as acusações que julgam próprias. Aguardo sua decisão.
Desejo que esteja passando bem. Cláudio Lísias. Paulo preso no pretório. Atos 23, 31 a 35. Em obediência às ordens recebidas, à noite, os militares retiraram Paulo da fortaleza Antônia e o levaram até a cidade de Antipátrida, Tel-Afeque, a 56 quilômetros de Jerusalém. No dia seguinte, 400 militares retornaram ao quartel na fortaleza Antônia após deixarem Paulo sob os cuidados dos 70 cavaleiros encarregados de levá-lo a Cesareia Marítima. Assim que chegaram, entregaram Paulo ao governador com o ofício escrito pelo coronel Cláudio Lísias. Félix leu o ofício e perguntou a Paulo: "Onde você nasceu?" Como Paulo respondeu que era natural da Cilícia, o governador lhe disse: "Ótimo, a Cilícia também está sob a minha jurisdição. Aguarde que vou interrogá-lo quando seus acusadores chegarem." Por ordem de Félix, Paulo foi encarcerado numa cela do Pretório, o palácio construído por Herodes I, o Grande, em Cesareia Marítima. Acusação contra Paulo. Atos 24, 1 a 9. 5 dias depois, em junho de 57, o sumo sacerdote Ananias chegou a Cesareia vindo de Jerusalém. Estava acompanhado por alguns líderes religiosos. Eles apresentaram o seu advogado, cujo nome era Tértulo. O advogado fez a acusação diante do governador. Paulo foi chamado à sala de audiências do tribunal e Tértulo formalmente o acusou nos seguintes termos: "Excelentíssimo governador Antônio Félix, reconhecemos que graças ao teu empenho temos desfrutado de paz em nossa terra. Além disso, tens feito valiosas reformas para benefício de nossa gente. Por isso, sempre que podemos, nós te elogiamos. Receba a nossa gratidão. Não quero me alongar porque sei dos teus muitos compromissos. Serei breve e conto com a tua atenção por alguns minutos. Para nós, Paulo é uma peste. Ele promove desordens entre os judeus espalhados pelo mundo. Ele segue a seita dos nazarenos, da qual é um dos líderes na agitação. Não satisfeito, ele ousou profanar o nosso templo. Foi por isso que o prendemos, para que fosse julgado segundo a legislação de Israel. O problema é que o coronel Cláudio Lísias o tomou de nós, usando de muita violência nessa ação. O coronel exigiu que viéssemos a Cesareia Marítima e comparecêssemos diante de Vossa Excelência. Se interrogares Paulo, tu mesmo perceberás a gravidade dos seus atos e reconhecerás que as nossas acusações são justas. Temos outras testemunhas entre os judeus." A defesa de Paulo. Atos 24, 10 a 23. Devidamente autorizado pelo governador, Paulo assim se defendeu: "Excelentíssimo governador, estou ciente de que há muitos anos é sua a responsabilidade de julgar as causas em nossa nação. Eu me sinto à vontade para me defender. Os fatos são os seguintes. Como Vossa Excelência pode verificar, há 12 dias fui a Jerusalém para adorar ao Deus Eterno. Estive na cidade, mas não há nenhuma prova que tenha discutido com alguém no templo ou que tenha provocado algum tumulto em alguma sinagoga ou pelas ruas. São falsas as acusações que levantam contra mim. Não posso negar que sou um seguidor do caminho, que meus adversários consideram uma seita. Creio no Deus Eterno, como nossos antepassados também creram. Continuo fiel à Bíblia. Como os antigos escritores bíblicos, também espero que os mortos, tenham eles crido ou não, ressuscitarão. Nessa esperança, procuro viver de um modo digno diante do Deus Eterno e dos seres humanos. Depois de vários anos longe de Jerusalém, retornei à cidade com o propósito de trazer algumas doações para o nosso povo e também para cultuar no templo. Foi nessa condição que alguns judeus oriundos de Éfeso me encontraram. Eu já tinha passado por todos os rituais de purificação, sem fazer alarde e sem provocar qualquer tumulto. Aqueles judeus deveriam estar aqui me acusando, mas eles não tiveram coragem de vir. Por isso peço aos meus acusadores aqui presentes para que digam qual foi o crime que cometi quando me defendi perante o Sinédrio.
A única coisa que disse aos membros daquele conselho foi: quero que saibam que estou sendo julgado por crer que os mortos ressuscitarão. Assim, ao tomar conhecimento mais detalhado da situação, o governador suspendeu a sessão, parando com o julgamento e dizendo aos acusadores de Paulo: quando o coronel Cláudio Lísias chegar, eu decidirei sobre o caso que me trouxeram. Depois o governador ordenou a um dos oficiais que mantivesse Paulo na prisão. Félix determinou ainda que o prisioneiro fosse bem tratado, com permissão de receber visitas. Um pedido de propina. Atos 24, 24 a 26. Alguns dias depois, Félix foi ao presídio trazendo sua esposa, Drusila, que era judia. Ele mandou chamar Paulo, que insistiu na necessidade de crerem em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre retidão pessoal, domínio próprio e o julgamento final, o governador ficou com medo e desconversou. Paulo, você pode sair agora. Quando eu puder, chamo você de novo. O governador queria receber algum dinheiro de Paulo. Por isso, várias vezes, o chamou para conversar. Paulo continua preso. Atos 24, 27. 2 anos se passaram. No ano 59, Félix foi substituído por Pórcio Festo, que ficou no cargo de governador entre os anos 60 e 62. O sucessor de Félix também queria contar com o apoio dos judeus, por isso manteve Paulo na prisão. Paulo e Festo pela primeira vez. Atos 25, 1 a 11. 3 dias depois de ter sido empossado como governador de Israel, Pórcio Festo deixou Cesareia Marítima e foi a Jerusalém. Imediatamente, os principais sacerdotes e os líderes religiosos lhe fizeram uma denúncia contra Paulo. Como solução, pediram que o governador transferisse Paulo de volta para Jerusalém. O plano deles era continuar com a emboscada e matar Paulo durante a viagem. Festo não acatou o pedido e determinou que Paulo ficasse preso até o julgamento. Ele informou ainda que voltaria logo para Cesareia Marítima. Festo ainda lhes garantiu: quando eu deixar Jerusalém e retornar para Cesareia Marítima, os líderes religiosos poderão me acompanhar. Quando o julgamento acontecer, poderão apresentar as acusações que dizem ter contra Paulo. Festo permaneceu em Jerusalém por 1 semana. Pouco depois, ele retornou a Cesareia Marítima. Tendo chegado já no dia seguinte, convocou os membros do tribunal e determinou que Paulo fosse trazido. Paulo entrou e foi logo cercado pelos judeus que fizeram gravíssimas acusações contra ele, embora sem nenhuma prova. Paulo se defendeu. Não desobedeci a nenhuma lei nem de Israel nem do Império Romano. Não cometi nenhum crime, seja religioso ou político. Sou inocente. Festo lhe fez uma pergunta então. Você aceita ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim quanto às acusações que tem recebido? O governador disse isso para agradar aos judeus. Paulo, porém, respondeu: Excelentíssimo governador, eu estou num tribunal romano, o único que tem competência para me julgar. Vossa Excelência sabe que não infringi nenhuma lei. Estou sendo acusado de blasfêmia religiosa e de agitação política, crimes que são punidos com a morte. No entanto, são falsas todas as alegações que estes líderes estão fazendo contra mim. Não posso ser devolvido ao Sinédrio, que não tem competência para me julgar. Eu tenho direito de ser julgado por um tribunal romano, por isso apelo para o imperador. Depois de consultar os conselheiros, Festo respondeu: Assim será feito, já que apelou para a instância superior em Roma, é para lá que você vai. Paulo e Herodes Agripa II, Atos 25, 12 a 22. Alguns dias depois, Festo recebeu a visita do rei Herodes Agripa II. Conhecido entre os romanos como Marco Júlio Agripa, ele era filho de Herodes Agripa I e bisneto de Herodes I, o Grande. Agripa II governou o território ao norte de Israel entre os anos 50 e 70. Ele estava acompanhado por sua irmã Berenice, ou Verônica, em latim. Durante a estadia dos dois em Cesareia, Festo lhes apresentou o caso de Paulo, nos seguintes termos:
Majestade, o governador Antônio Félix, meu antecessor, deixou preso aqui um homem de nome Paulo. Os sacerdotes e os líderes religiosos de Israel o denunciaram formalmente quando estive em Jerusalém. Queriam que eu o condenasse. Eu lhes informei que nós, os romanos, não condenamos uma pessoa sem o devido julgamento, garantindo amplo direito de defesa por parte do acusado. Por isso eles vieram para Cesareia e eu, já no dia seguinte, convoquei o tribunal e determinei que Paulo fosse trazido. Quando os acusadores falaram, não o acusaram de atentar contra o Império Romano. Na verdade, só mencionaram temas referentes à religião judaica. Chegaram a dizer que Paulo garantia que um falecido de nome Jesus está vivo. Como fiquei sem saber o que fazer, perguntei a Paulo se ele queria ser transferido para Jerusalém e lá ser julgado. No entanto, Paulo apelou para que continuasse sob nossa custódia até ser julgado pela corte imperial. Paulo está aqui aguardando que eu envie para Roma. Demonstrando interesse pelo caso, Herodes Agripa II pediu: Festo, quero interrogar este homem. Festo respondeu: Amanhã mesmo Vossa Excelência poderá interrogá-lo. A defesa de Paulo diante do rei Herodes Agripa II. Atos 25, 23 a 27. Foi tudo muito rápido. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram ao palácio cercados por um grande cortejo. Acompanhados pelas altas autoridades da cidade, os dois entraram na sala do tribunal. Paulo foi trazido em seguida. Festo fez o discurso inaugural. Saúdo Vossa Majestade, o rei Herodes Agripa II e todos os presentes aqui. Eu lhes apresento Paulo, o homem que os judeus querem que eu condene à morte. Eles me fizeram o mesmo pedido em Jerusalém. Depois de interrogar as partes, concluí que ele nada fez para ser condenado à morte. No entanto, antes que eu desse o veredito, ele apelou para o nosso augusto imperador. Confesso que nada tenho para escrever contra ele ao imperador. Espero que vocês, e especialmente Vossa Majestade, ó Rei Herodes Agripa II, interroguem o acusado e me digam o que devo escrever para o imperador quando o enviar para Roma. Afinal, eu não posso encaminhar um preso para a instância superior sem declarar de que ele é acusado. O diálogo entre Paulo e o rei Herodes Agripa II. Atos 26, 1 a 23. Dirigindo-se a Paulo, Herodes Agripa II disse: Você está autorizado a se defender. A palavra é sua. Paulo então levantou a mão para pedir a atenção de todos e se defendeu nos seguintes termos: Majestade, começo por registrar a minha gratidão à Vossa Majestade, ó Rei Herodes Agripa II, por tua presença neste tribunal. Assim poderei apresentar a minha defesa diante das acusações que alguns judeus fazem contra mim. Estou feliz porque sei que Vossa Majestade conhece bem os costumes e as divisões existentes no judaísmo. Peço que me ouça com paciência. Falo primeiramente da minha juventude, juventude que passei com o meu povo em Jerusalém. Sou bem conhecido dos judeus há muito tempo, e eles mesmos podem testemunhar que estou falando a verdade. Eu sou fariseu. Sempre vivi como um fariseu. Em nossa religião, o farisaísmo é o grupo mais exigente de todos. Estou sendo julgado pelos da nossa religião porque creio que agora se tornou real a esperança que o Deus Eterno prometeu aos nossos antepassados, a mesma esperança pela qual todas as 12 tribos de Israel ainda aguardam. Por essa esperança, meu povo ora insistente e diariamente ao Deus Eterno. E é por causa dessa mesma esperança que estou sendo acusado por alguns do meu povo. Para mim é certo que o Deus Eterno é poderoso para ressuscitar. Antes de crer desse modo, meu propósito de vida era fazer o que me fosse possível para que a mensagem de Jesus de Nazaré não prosperasse. Agi nesse sentido quando morava em Jerusalém. Procurei os principais sacerdotes de Israel para receber autorização para fazer o que eu pretendia. Devidamente autorizado, prendi muitos cristãos. Quando eram julgados, meu voto era para que fossem condenados à morte. Eu persegui muitos deles, procurando-os nas sinagogas. Eu bati em muitos deles até que negassem a sua fé.
Tomado de uma fúria irrefreável, eu persegui os cristãos que moravam em cidades fora de Israel. Com esse objetivo, autorizado e consagrado pelos principais sacerdotes de Israel, dirigi-me à cidade de Damasco, na Síria. Ah, Vossa Majestade, no caminho eu vi uma luz intensa no céu. Ela era mais forte que a luz do sol e brilhou ao nosso redor. Era meio-dia. Eu e meus companheiros fomos arremessados ao chão. Em seguida eu ouvi uma voz que me perguntava em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você resiste ao meu chamado? Eu perguntei: quem está falando comigo? A voz me respondeu: eu sou o Jesus que você está perseguindo. Jesus ainda me disse: agora levante-se e permaneça em pé. Vim ao seu encontro para lhe dizer que escolhi você para uma missão muito especial. Quero que pregue sobre o que já sabe e sobre o que ainda lhe ensinarei. Os judeus nada conseguirão contra você, porque você precisa realizar a missão de pregar o evangelho aos não-judeus. Por seu intermédio, os não-judeus perceberão a verdadeira condição espiritual deles e se arrependerão dos seus pecados. Eles se aproximarão de Deus e se afastarão do poder de Satanás. Desse modo serão perdoados dos seus pecados e passarão a viver na alegria dos que creem em mim. Paulo retomou o seu discurso. Majestade, o que fiz foi ser obediente à visão celestial. Depois daquela experiência, preguei o evangelho primeiramente aos judeus moradores de Damasco, de Jerusalém e de todo Israel, mas sem esquecer os não-judeus. Em minha pregação eu pedia a todos que se arrependessem e se voltassem para o Deus eterno. Foi por causa disso que, estando eu no templo, alguns judeus me prenderam e tentaram me matar. O Deus eterno me livrou e aqui me encontro. Estando diante das pessoas, sejam simples ou sejam poderosas, a minha mensagem é sempre a mesma, baseada na Bíblia, que nos diz que o Cristo viria para trazer a luz da salvação tanto para os judeus como para os não-judeus. Por isso, ele morreu, mas foi o primeiro a ressuscitar. Paulo e Festo pela segunda vez. Atos 26, 24 a 32. Neste ponto, Festo interrompeu aos berros o discurso de Paulo. Isso é loucura, Paulo. Você ficou louco de tanto estudar. Paulo lhe respondeu: Excelentíssimo governador Festo, eu não estou louco. Pelo contrário, tudo o que eu digo é verdadeiro e razoável. O próprio rei Herodes Agripa II, a quem estou me dirigindo com franqueza, sabe disso. Tudo o que eu lhe disse é do seu conhecimento. Nada foi feito em segredo. Paulo dirigiu-se de novo ao rei Herodes Agripa II. Vossa Majestade crê no que os profetas antigos escreveram? Pergunto porque sei que acredita. O rei Herodes Agripa II comentou: mais um pouco, Paulo, e você me convenceria a me tornar cristão. Paulo lhe respondeu: oro ao Deus eterno para que todos aqui, e não apenas Vossa Majestade, venham a se tornar cristãos, hoje ou depois. Quero que aconteça com todos vocês o que aconteceu comigo. Só não quero que venham a ser presos, como é o meu caso. Nesse momento, o rei Herodes Agripa II, o governador Festo, Berenice e todos que os acompanhavam se levantaram para deixar o tribunal. Quando saíram, comentaram: este homem não fez nada que justifique a sua prisão ou a sua morte. O rei Herodes Agripa II disse, dirigindo-se ao governador Festo, as seguintes palavras: certamente Paulo poderia ser solto, mas como apelou para o augusto imperador, não podemos libertá-lo. Paulo a caminho de Roma. Atos 27, 1 a 8. Tendo as autoridades tomado a decisão de nos enviar para Roma, Itália, nós nos preparamos para a viagem. Eu, Lucas, estava também. Paulo e outros prisioneiros foram entregues aos cuidados do capitão Júlio, que integrava o batalhão imperial do exército romano. Um navio com bandeira adramitina da cidade de Adramício, Edremite,
Turquia. Estava no porto de Cesareia Marítima. Como a embarcação estava de partida para a costa do Mar Egeu, fomos embarcados nela em agosto de 59. Aristarco, que era da Macedônia e morava em Tessalônica, viajou conosco. No dia seguinte, aportamos em Sidom, 114 quilômetros adiante, rumo ao norte, já no Líbano. O capitão Júlio tratou Paulo com cortesia, permitindo-lhe visitar os amigos do lugar e receber ajuda deles. Como os ventos não eram favoráveis, reembarcamos, navegando pela costa da ilha de Chipre. Atravessamos o Mar Egeu na altura da Cilícia e da Panfilha. Aportamos em Mirra, na Lícia, no sudoeste da Turquia. No porto de Mirra, o capitão Júlio encontrou um navio cargueiro de bandeira alexandrina, no Egito, que estava de partida para Roma. Ele nos embarcou nesse navio. A viagem foi lenta e durou muitos dias. Depois de dias difíceis, chegamos perto do porto de Nido. Como os ventos ainda eram contrários, não pudemos prosseguir. Então margeamos ao longo da costa de Creta, perto do cabo de Salmona. Ainda com muita dificuldade, conseguimos chegar a bons portos, Caloir Limenes, perto da cidade de Lazéia, ainda na ilha de Creta. Perigo no mar. Atos 27, 9 a 26. A viagem continuava perigosa. Muito tempo tinha decorrido. Já estávamos em outubro. Paulo então tomou a palavra e deu o seguinte conselho aos responsáveis pela viagem. Meus amigos, estou vendo que a viagem vai ser dura. Estamos todos correndo sérios riscos, não só nós, mas também a carga e o próprio navio. O capitão Júlio continuava confiando nas palavras do proprietário do navio e dos seus pilotos. Eles eram da opinião de que não deviam permanecer em bons portos, que ficava perto do mar aberto. Para passarem o inverno, eles achavam que era melhor prosseguir até Fênix, um porto mais protegido dos ventos. Pouco depois, um vento suave começou a soprar e a tripulação achou que chegariam bem a Fênix. Então retomaram a viagem, navegando pela costa de Creta. De repente, no entanto, o tempo mudou completamente. Um ciclone vindo do nordeste soprou violentamente contra a embarcação. Todos ajudamos, mas os tripulantes perderam o controle do navio, que acabou arrastado pela tempestade sem que nada pudesse ser feito. Foi assim que chegamos a uma ilhazinha de nome Cauda, Gávidos, onde com muita dificuldade conseguimos pegar o bote salva-vidas que ia a reboque. Usando o bote, os marinheiros tentaram reforçar o navio, amarrando cordas de segurança no casco. Para evitar que o navio fosse em direção à costa africana e encalhasse nos bancos de areia de Sirte, Líbia, eles baixaram as velas para que o navio diminuísse a velocidade. Como a tempestade não parou de açoitar a embarcação, os oficiais decidiram jogar a carga no mar. Depois de 3 dias, nós, os passageiros, ajudamos na tarefa de lançar ao mar alguns equipamentos. Ninguém esperava que houvesse alguma possibilidade de a viagem prosseguir em segurança, porque a tempestade se prolongava. Havia dias que chovia sem parar, sem trégua. Como estávamos sem comer havia muito tempo, Paulo ficou em pé no meio do navio e disse: Meus amigos, vocês não me ouviram quando disse que não devíamos partir em direção a Creta. O prejuízo foi grande. Agora vocês precisam de coragem. Ninguém vai morrer, mas o prejuízo material será imenso. Digo isso porque, na noite passada, o Deus eterno, a quem amo, veio ao meu encontro por meio de um anjo que me disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa chegar a Roma para que seja julgado pelo imperador. O Deus eterno preservará a sua vida. Por sua causa, ele preservará também as vidas de todos os passageiros e tripulantes. Eu confio no Deus eterno e tudo acontecerá como me foi dito, por intermédio do anjo. Para que isso dê certo, precisamos ser arrastados para alguma ilha. Oração de gratidão durante a tempestade. Atos 27, 27 a 44.
Durante 14 noites, fomos sacudidos de um lado para outro nas águas da parte central do mar Mediterrâneo. Por volta da meia-noite do 14º dia da viagem, os tripulantes pressentiram que estávamos perto de alguma porção de terra. Por isso lançaram a sonda e perceberam que a profundidade era de 36 metros. Esperaram mais um pouco e mediram de novo. A profundidade agora era menor, 27 metros. Eles ficaram com medo porque o navio podia bater contra as pedras. Por isso foram para a parte traseira, lançaram 4 âncoras e ficaram torcendo para que amanhecesse. Nesse momento, os marinheiros tentaram fugir do navio. Para disfarçar, desceram um bote salva-vidas, alegando que iam lançar âncoras na proa, isto é, na frente do navio. Paulo percebeu e advertiu o capitão e os soldados a bordo. Se os marinheiros fugirem, vocês não se salvarão. Imediatamente os soldados cortaram os cabos do bote para que não pudessem ser alcançados pelos marinheiros. Perto de amanhecer, Paulo tomou de novo a palavra e disse: Amigos, nossa espera pela calmaria já dura 2 semanas e nesse período vocês não comeram nada, absolutamente nada. Peço a vocês que comam para que sobrevivam. Fiquem tranquilos, nada de ruim vai lhes acontecer. Em seguida, Paulo pegou um pão, fez uma oração de gratidão ao Deus eterno, partiu o pão e comeu. Todos ficaram animados e começaram a comer também. Éramos 276 pessoas a bordo. Fortalecidos por terem comido, os tripulantes jogaram o trigo no mar para deixar o navio mais leve. Quando amanheceu, os tripulantes não viram nenhuma terra firme, mas avistaram uma praia numa enseada. Após uma discussão entre si, os tripulantes decidiram atracar o navio naquela praia. Depois, cortaram os cabos das âncoras, deixando-as no mar. Em seguida, cortaram as cordas que tinham sido amarradas ao leme. Por último, levantaram as velas da proa. Só então guiaram o navio na direção da praia. O navio chegou a um ponto em que havia um banco de areia e encalhou. A proa ficou firme, mas a traseira se despedaçou completamente com a força das ondas. Desesperados com as possíveis fugas dos prisioneiros, pelas quais pagariam com as próprias vidas, os soldados decidiram matá-los. O capitão Júlio, porém, queria deixar Paulo vivo. Por isso ele proibiu os soldados de fazerem o que planejavam. Por sua determinação, os que sabiam nadar pularam primeiro e nadaram até a praia. Os demais usaram tábuas e destroços da embarcação para alcançar a terra. Graças a essa providência, todos se salvaram. Salvos na ilha de Malta. Atos 28, 1-6. Quando chegamos à praia, estávamos no final de outubro de 59. Então soubemos que tínhamos aportado na ilha de Malta. Os malteses nos trataram com bondade, logo fizeram uma fogueira para nos aquecer, porque a chuva não parava e fazia muito frio. Paulo pegou gravetos e jogou na fogueira. Pouco depois, uma víbora que estava no meio dos gravetos saiu da fogueira e mordeu a sua mão, ficando presa nela. Os malteses, quando viram a víbora presa na mão de Paulo, comentaram: Certamente este homem é um assassino. Ele escapou da justiça dos homens, mas não vai escapar da justiça de Deus. Paulo sacudiu a víbora na fogueira e nada sofreu. Os malteses esperavam que ele ficasse inchado ou caísse morto. Esperaram muito e, como nada aconteceu com Paulo, passaram a achar que ele era um deus. Cura em Malta. Atos 28, 7-10. Perto da praia havia uma propriedade que pertencia a Públio, o governador da ilha. Ele nos recebeu e nos hospedou por 3 dias. Enquanto estávamos lá, o pai de Públio ficou enfermo, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo. Quando chegou à casa do homem, orou, impôs as mãos sobre ele e o curou. Quando souberam disso, muitos outros enfermos vieram ao encontro de Paulo, que os curou também.
Como gratidão, os malteses nos fizeram diversas homenagens e nos entregaram vários presentes. Chegando o dia de retomarmos nossa viagem, eles nos levaram gentilmente os suprimentos de que precisávamos. Chegando na Itália. Atos 28, 11 a 14. Durante 3 meses, Paulo pregou o Evangelho na ilha de Malta. Em fevereiro do ano 60, fomos embarcados noutro navio, também de bandeira alexandrina e que tinha permanecido na ilha durante o inverno. A proa da embarcação estampava as figuras dos deuses gregos Castor e Pólux, tidos como gêmeos. Chegamos à Itália, especificamente em Siracusa, na ilha da Sicília, e ali ficamos por 3 dias. Depois, navegando para o norte, aportamos em Régio, na Calábria. Com ventos favoráveis vindos do sul, chegamos 2 dias depois a Pozzuoli, na Baía de Nápoles. Alguns cristãos da cidade pediram que ficássemos uma semana com eles, o que fizemos antes de seguirmos para Roma. A recepção em Roma, Atos 28, 15 a 16. Os irmãos romanos receberam notícias a nosso respeito. Alguns foram nos esperar na praça da Via Ápio e outros nos encontraram em 3 vendas, perto do centro de Roma. Paulo agradeceu muito ao Deus Eterno por esse encontro e ficou muito animado. Tendo chegado a Roma, Paulo foi autorizado a permanecer numa prisão domiciliar, sob a vigilância permanente de um soldado. Uma conversa com os líderes judeus. Atos 28, 17 a 22. 3 dias depois de ter chegado a Roma, Paulo chamou os líderes religiosos judeus da cidade para uma reunião. Paulo então disse: Meus caros irmãos, eu nada fiz contra os judeus. Não desobedeci a nenhum mandamento das Escrituras Sagradas. Assim mesmo, fui preso e entregue aos romanos para ser julgado. As autoridades romanas me interrogaram e desejaram até me soltar, porque concluíram que eu era inocente. Mesmo assim, os judeus que estavam em Cesareia Marítima continuavam me acusando. Vi-me então na obrigação de apelar para o imperador, porque estou seguro de que o meu povo não tem do que me acusar. Por isso chamei vocês aqui para conversarmos. Saibam que é pela esperança do povo de Israel que estou preso e acorrentado. Os líderes judeus da cidade de Roma responderam: Não estamos sabendo de nada. Não recebemos nenhuma carta de Jerusalém sobre você. Nada ouvimos que o desabone. No entanto, queremos ouvir o que você pensa. Sabemos apenas que a sua seita é contestada em todos os lugares onde chega. Nova conversa com os líderes judeus. Atos 28, 23 a 29. Os líderes religiosos marcaram uma data para um novo encontro com Paulo. No dia agendado, reuniram-se em grande número na casa onde Paulo estava hospedado. A reunião durou o dia todo. Paulo explicou detalhadamente o Evangelho da graça de Deus e procurou convencê-los de que Jesus é o Salvador, em cumprimento às profecias das Escrituras. Alguns se converteram ao Evangelho, mas outros permaneceram sem crer. Os participantes da reunião discutiram entre si e acabaram por ir embora. Antes que se retirassem, Paulo ainda lhes disse as seguintes palavras: O Espírito Santo falou claramente aos seus antepassados por intermédio do profeta Isaías. Eis o que ele disse: Vá, Isaías, e pregue ao povo o seguinte: Vocês ouvem, mas nada entendem. Veem, mas nada aprendem. Por isso você lhes pregará, mas os corações deles continuarão insensíveis, os seus ouvidos tampados, os seus olhos fechados. Continue pregando, até que os olhos deles comecem a ver, os seus ouvidos passem a escutar, e os seus corações estejam prontos para compreender. Então eles se converterão, e eu os salvarei. Isaías 6, 9 a 10. Paulo então concluiu: Fiquem, pois, sabendo que essa salvação, oferecida pelo Deus Eterno primeiramente aos judeus, foi agora enviada aos não-judeus, e eles a aceitarão. Tendo Paulo dito essas palavras, os judeus começaram uma discussão entre si. Depois, foram embora. 2 anos em prisão domiciliar.
Atos 28, 30 a 31. Assim, durante 2 anos, de fevereiro de 60 a março de 62, Paulo ficou morando na casa que alugou em Roma. Ali ele recebia todos que procuravam por ele. Paulo pregava abertamente o evangelho da graça de Deus. Ele tinha plena liberdade em sua casa para ensinar toda a verdade sobre o Salvador Jesus Cristo.